a você que nos acompanha através das redes sociais do Jornal Estafeta. Nós conversamos nessa edição do Estafeta Entrevista com a mais nova patrona dos festejos Farroupilhas do Rio Grande do Sul, Liliana Cardoso, uma declamadora, uma mulher exemplar, referência no meio tradicionalista e que recentemente foi anunciada como patrona desse momento dos festejos de 2021. Liliana, é um prazer estar conversando contigo nessa manhã. Muito obrigada pela oportunidade de conversarmos e contar um pouquinho dessa tua trajetória, que é tão bonita dentro do movimento e tão representativa. Seja bem-vinda ao Estafeta Entrevista. Laura, bom dia a todos que acompanham o Estafeta Entrevista. A honra é toda minha estar dialogando neste meu lugar de fala com todos, né, da cidade de Veranópolis, terra da longevidade, e também a região, né, que com certeza a região do Rio Grande do Sul que os acompanha. Então, eu novamente reforço o quanto é importante para nós contarmos histórias tão bacanas quanto a tua, uma trajetória tão linda, construída com tanta dedicação e que resultou recentemente nesse título que tu conquistou como patrona dos festejos. Então, eu gostaria que tu contasse para as pessoas um pouquinho dessa tua trajetória e o que te levou a alcançar esse momento como patrona nesse ano. Eu acho que eu vou começar pelo fim, né? Para ir lá no início. Eu acho que alcançou para Liliana ser a patrona dos festejos Farroupilhas de 2021 é a sua trajetória. Todo este legado de pertencimento, de história, de dedicação através da poesia. A poesia campeira, a poesia contemporânea, regional, cidadina, rural. Acho que através do verso eu consegui abrir uma nova página na história e abrindo estradas, né, a foice e a machado, trazendo verso acolherado nos tentos. Uma trajetória, e não vou ser humilde em dizer, uma trajetória, né, muito representativa, uma trajetória com muita luta ao longo desses 37 anos, o que eu fui a vida toda, tradicionalista, declamadora, fazendo através da arte, né, no contraponto de andar por todo o Brasil, levando um projeto que foi desenvolvido pelo meu pai, contando a minha história, a arte de declamar no gauchismo. Eu acho que o movimento tradicionalista gaúcho devolve à comunidade tradicionalista e ao Rio Grande do Sul a representatividade de uma mulher e negra que faz do próprio movimento, que pauta dentro do movimento a poesia através das suas vertentes. E como para ti é esse momento de poder representar as mulheres, ser a primeira mulher negra a ser patrona dos festejos? Olhando para a tua trajetória, qual é o sentimento nesse momento? Eu acho que é um sentimento muito lindo, né? Como dizia o Pedro Canísio Brau, irmão do Jaime Caetano Brau, num dos seus versos, né, no poema dele, Mulher Gaúcha, eu acho que eu represento um mosaico a composição de todas as mulheres negras, índias, brancas, que se retratam nessa representatividade da Liliana, né? Ou aquela mulher, como Pedro diz no verso, eu sou a mulher bem pobre, sem hospital, sem escola. Sou mulher que pede esmola, sou a filha do estanceiro. Sou mãe que cuida primeiro da guria ou do guri, para depois cuidar de si quando estouro o entrever. Que lindeza, Liliana. Muito para nós, enquanto comunidade dentro do tradicionalismo e também como gaúchos, é certamente um prazer termos uma pessoa com tanta representatividade e que realmente reconhece a importância de usar esse local de fala para dar voz a outras pessoas que também precisam ser ouvidas. E gostaria de te pedir, assim, esse ano, para o tradicionalismo, esses últimos 2 anos especialmente, nós tivemos muitos desafios para continuarmos atuando, desenvolvendo nossas atividades. Não podemos mais realizar os rodeios, festivais presenciais. E dentro dessa realidade, o que nós podemos dizer para os gaúchos, para os tradicionalistas, em relação aos festejos desse ano? Como podemos continuar mantendo a essência da Semana Farroupilha, mesmo com essas dificuldades? Eu
acho que o tradicionalista, o gaúcho, né? Eu sempre falo que o gaúcho é um estado de espírito. Muitos daqueles gaúchos, os mais longínquos pagos, né, que não estão dentro de um centro de tradições gaúchas ou filiados a essas entidades ou ao próprio movimento, ou gaúcho de carteirinha, poderia dizer assim, é um estado de espírito, é o amor pela identidade, pela cultura do nosso estado. E eu acho que esses gaúchos e gaúchas é a resiliência. O gaúcho é muito resiliente, né? O gaúcho consegue tirar de uma desgraça, força, talvez pautado por guerras que passamos, né? Por muitos e muitos anos. E não seria diferente. Já vamos para quase 2 anos, né, de pandemia, e o gaúcho tradicionalista, ele continua fazendo o que sempre fez a vida toda. Lives, à distância, dentro dos seus ranchos, mostrando a dança de fandango, a dança de galpão, fazendo os seus festivais online de poesia, de música, os cantores e cantoras nativistas, né? Porque a classe cultural foi a que mais sofreu, a primeira a parar e a última a voltar. E a gente sabe que está uma miséria muito grande. E mesmo assim eu vejo artistas fazendo live para ajudar entidades e outros artistas a comprarem seus ranchos, para pôr pelo menos o pão de cada dia em cima da mesa. E eu sei, porque vivo neste meio, que aquele artista também está passando por necessidade. Então, a gauchada, ela tem disso, ela tem essa união. O CTG, a cultura gaúcha, o tradicionalismo, ele tem esse papel preponderante e fundamental na sociedade, né, do voluntariado, de ajudar o semelhante. As prendas e os peões têm esse papel junto desde sempre nos seus concursos de prendas, e eu falo porque já fui prenda de faixa, de fazer trabalhos voluntários, sociais e culturais para ajudar sempre o próximo. Então nós seguimos mais um ano, né, dos festejos, farroupilhas, muito difícil, né, esse vírus que não vai embora, mas Deus ao Senhor há de varrer dessa terra, desse mundo, mas teremos que nos alimentarmos da arte, da fé, da cultura, de tudo que nos pertence para a gente poder sobreviver, porque a nossa alma, ela é revestida de que? De fé, e de coisas boas, de mensagens boas, e de fazer o contraponto, fazer o bem a outras pessoas. Então eu creio que a Semana Farroupilha, ela terá este papel, ainda que sempre foi, mais solidário, né? Mais unido, e trabalhar, pautar a sociedade, a comunidade que mais precisa. E eu acho importante também nós falarmos como, aproveitando agora, nós estamos em maio ainda, e teu nome foi anunciado como patrona, recentemente também tivemos o anúncio do tema, como essa tua fala também se encaixa no trabalho que o movimento desenvolve como um todo, né? Porque muitas pessoas acabam vendo as atividades que nós desenvolvemos apenas lá em setembro. Então, acredito que essa também é uma forma de mostrarmos o nosso trabalho e mostrarmos como mantemos a nossa tradição, os nossos trabalhos ao longo de todo o ano. E enquanto tu falava, eu me recordava de um tema anual do MTG, que, se eu não me engano, foi o tema do ano passado, em relação à participação dos 70 anos da inclusão da mulher no movimento organizado. E hoje nós temos também o tema dos festejos desse ano, a questão dos caminhos de Anitta. Então, gostaria de ouvir um pouquinho de ti, como tem sido esse trabalho, como tem sido os desafios de incluir a mulher e de, com certeza, conquistar esse local de fala. Como tu vê esse desafio? Eu acho que vejo um desafio, né, dando o espaço, o palco para quem é de direito, né? As mulheres na Revolução Farroupilha, em todas as guerras, né, civilizatórias ou não, ela foi papel preponderante. Mais especificamente no Rio Grande do Sul, quando os homens iam para a guerra, quem é que ficava cuidando, como diz, né, Delcy José Oliveira, em um dos seus versos, o romance das mulheres dos guerreiros, elas cuidavam de tudo, lavouras e criação, fiando a lã para o poncho, moendo o trigo para o pão, criando gerações novas de caudilhos e campeiros a rigor de sacrifícios, de minuanos e mormaço, porque esta terra merecia este holocausto de sangue, em louvor à liberdade para a nova sociedade viver num tempo melhor. Então, quando esses homens iam para as guerras, quem é que ficava nos ranchos?
fazendo a transformação da produtividade, da economia, girando a economia, eram essas mulheres. Essas mulheres também negras que foram amas de leite, de bugres e ciozinhos, né, que provaram os espinhos sem jamais sentir a flor. Mauro Rosa, poeta de São Lourenço do Sul, pauta muito bem disso. Então, essa transformação política e social e cultural no Rio Grande do Sul, de uma forma ainda muito lenta, mas que vem acontecendo, a gente há pouco elegeu a primeira mulher presidente do movimento tradicionalista gaúcho. E a inclusão, né, de 70 anos da mulher no movimento organizado, mas esta mulher, ela sempre esteve, desde os primórdios da fundação do movimento tradicionalista gaúcho, começando pela invernada de mulheres lá no pioneiro de todas, o pioneiro das tradições gaúchas, 35 CTG, quando o Paixão Cortes tinha invernada, né, das mulheres, das esposas, que ali estavam também como mulheres pensantes da cultura, pautando a organização do movimento que é hoje. Então, às vezes, eu me paro pensando, levou tantos anos, e eu queria entender que algum cientista cultural me explicasse o porquê demorou tanto para a presença, né, protagonizada desta mulher à frente do movimento tradicionalista gaúcho, esse movimento que ele se espalha pelo Brasil inteiro. Tivemos há pouco ainda a primeira patroa do pioneiro, a Márcia Borges, e ali foi fomentando, né, outras mulheres patrão ou patroa, né, de entidades tradicionalistas de um movimento há menos de 2 anos, então elege a primeira mulher, Gilda Galeazzi, natural de Passo Fundo. Lentos passos, né, para um movimento com 70 anos, mas a figura preponderante da mulher sempre esteve presente em toda a organização do movimento tradicionalista gaúcho, assim como a figura do negro esteve na linha de frente na Revolução Farroupilha, na presença dos lanceiros negros que foram traídos brutalmente no massacre de Porongos, em 14 de novembro de 1844, ali na finaleira da Revolução Farroupilha. Esses negros que foram bucha de canhão, que foram traídos e massacrados, eles estavam lá para defender este Rio Grande. E junto com esses homens negros, onde estavam as mulheres negras, gerando a produção do campo, cuidando das famílias de muitas mulheres brancas e homens brancos que também foram para as guerras, né? Havia esse contraponto histórico. Então, e essas mulheres, jovens, meninas, mulheres dentro do movimento que são protagonistas com projetos sociais, tantas prendas ao longo da minha trajetória que eu ajudei a preparar, projetos sociais, comunitários dentro da sociedade, algo que seria até um processo governamental, político, prendas e peões fazem. Sempre fizeram e estão fazendo com pandemia ou sem pandemia. Gerando renda, gerando história, gerando cultura, através de todo o seu estudo bibliográfico. Então, o movimento tradicionalista gaúcho, ele é um movimento propositivo, mas, ao mesmo tempo, ele é um movimento que ele está num processo, né, de desenvolvimento histórico e equiparação cultural, de trazer essas mulheres para a linha de frente, porque as mulheres, muitas vezes, nos galpões, e eu como cerimonialista também, nas cerimônias na qual protagonizei, eu sempre lutava e brigava para a mulher estar no palco, ao lado do patrão, a diretora cultural, uma mulher, estar ali com seu lugar de fala. E a gente sempre viu 90% de homens, né, patrões. Não é culpa, talvez, né, dessas pessoas que estão protagonistas, e sim de um processo evolutivo da sociedade, né, dessa discriminação da sociedade, de a gente vir com essa visão aonde a figura que é emblemática dentro da família é o homem. E a gente vê muitas mulheres que geram e sustentam uma família sozinha. Essas mulheres que estão na parada de ônibus às 5 horas da manhã, com seu filho na mão, para deixar numa creche, para poder trabalhar, fazer 12 por 24, voltarem aos seus ranchos para colocarem o pão de cada dia em cima da mesa. E o movimento não é diferente. O movimento tradicionalista gaúcho, ele não pode ser uma bolha fora da sociedade, ele é a sociedade. A sociedade é um todo, e essa sociedade que está ali, ela tem que ser transformadora, ela tem que ser igualitária. Ela tem que ser uma sociedade que faça essa juventude que está aí e que é o futuro do movimento tradicionalista. São jovens.
E esses jovens de hoje, eles opinam, eles debatem, eles discutem, eles têm um acesso que eu não tinha na minha geração, que é da internet, aonde eles pesquisam, onde eles batem contraponto, né, nas redes sociais, porque tem a sua opinião formada, que eles conseguem ver uma sociedade transformadora e mais propositiva. Eu não sei nem como prosseguir isso, porque eu acho que é uma conquista muito grande termos pessoas assim como tu, que impõem essa necessidade, digamos assim, de ocuparmos esses locais. E certamente o peso da tua representatividade, a forma como a tua trajetória te conduziu a ser patrona dos festejos Farroupilhas de 2021 é uma soma de conquistas que são feitas ao longo do tempo, dia após dia, com muita dedicação e esforço de todos os envolvidos. E para finalizar, então, eu gostaria de, assim, sei que a tua trajetória de declamadora é bastante grande e tu já declamou alguns versinhos, mas gostaria de pedir que tu declamasse um versinho, um trecho de um poema que representasse esse momento, essa tua conquista e também esse privilégio para todos os gaúchos de termos uma pessoa tão talentosa, tão referência nesse posto de patrona. Laura, querida, muito obrigada pelo carinho, né, neste grande papel que é a mídia, né? A mídia é democracia, a mídia é onde temos nosso lugar de fala para a gente poder pautar a liberdade de expressão, de ter jovens como tu, pautando com uma leveza, com uma propriedade, com uma liberdade, me dando liberdade ao falar. No ano que a gente comemora o bicentenário de Anita Garibaldi, trazendo a temática Caminhos de Anita, esta mulher à frente do seu tempo, que lutou na Revolução Farroupilha, morreu jovem, com pouco mais de 20 e poucos anos, 24, 25, deixou filhos ao léu, ao mundo, né, para que se criassem sem mãe. No ano que a gente comemora o cinquentenário da consciência negra, fundado lá em 1971 pelo Grupo de Palmares, pelas mãos do nosso poeta gaúcho, autor do 20 de novembro, que é gaúcha nossa, Oliveira Silveira, natural de Rosário do Sul. Olha que lindo, que processo evolutivo, aonde o movimento nacionalista gaúcho consegue juntar, colerar no mesmo tempo duas coisas: a mulher na figura de Anita Garibaldi, a consciência negra, uma lanceira negra na figura de Liliana Cardoso. Né? Eu sou espelho de muitos, mas eu sou um mosaico de todos que contribuíram para essa formação de igualdade, de liberdade, de humanidade, conforme diz a nossa bandeira, nosso símbolo maior do Rio Grande do Sul. E numa grande parceria, né, com um grande poeta, meu compadre, meu irmão, Carlos Omar Vilela Gomes, no qual a gente eu defendi a poesia Quilombo do Morro Alto, na Sesmaria da Poesia Gaúcha, na cidade de Osório, festival esse que eu tenho um grande carinho. Eu sempre digo que eu sou um pouco osoriense, né? Me sinto da cidade de Osório. Desde a sua primeira edição faço parte da Sesmaria e nós ganhamos o festival, levando o Quilombo do Morro Alto, esta belíssima homenagem, onde o Omar fez toda uma pesquisa histórica através de uma frase emblemática que por muitos anos permeou na sociedade, achando que era um elogio à negritude, e ele abre o verso no contraponto. E abrindo aspas, agora até eu chegar nessa linha de pensamento que eu quero te dizer, neste ano era o prefeito da cidade Romildo Bolzan, que hoje é presidente do Grêmio, aquele que ganhou ontem. E o Romildo Bolzan era prefeito e levou o Quilombo do Morro Alto para a Câmara de Vereadores, que nunca tinham ido no festival, ali do lado do Quilombo. Estava lá o rei e a rainha Ginga, que hoje não estão mais nessa vida terrena, já se foram para outro plano. O rei e a rainha Ginga, eu não sabia de nada. Quando eu entro no palco da Câmara de Vereadores, eu dou de cara com o rei e a rainha Ginga na primeira fila e todo o Quilombo ali, na sua representatividade. E aí nós ganhamos melhor poema, melhor intérprete, e o menino do tambor que batia para mim de atabaque era do Quilombo, o Vicente.
que nunca tinha subido num palco de festival de poesia, não tinha nem bombacha, ele foi com a roupa dele de quilombola. Ele preocupado que iam descontar ponto, eu disse, não, está muito além a tua roupa, porque a identidade da cultura negra faz parte da identidade do gaúcho, da história desse estado, através da dança, da música, da culinária, e posso te citar 1000 contribuições da cultura negra, que eu acho que tem que ter mais visibilidade também dentro do movimento tradicionalista gaúcho. Então, só para encerrar, vou compilar este verso, eu me emociono muito, porque o Quilombo do Morro Alto faz parte da minha vida, é um divisor de águas. O Omar fez este contraponto numa fala que ele, avô de um neto negro, e por anos ele ouviu, e eu também ouvi, e muitos negros ouviram, e muitos brancos, talvez sem ter a maldade, também falavam isso para um modo de elogio. Tu és maravilhosa, tu és uma negra de alma branca. E aí o Omar abre assim, não me digam que sou negra de alma branca, pois minha alma tem a cor que eu mesmo ostento. Negra minha pele, sim, senhores. Negra minha alma, com orgulho. Me pergunto com ponto de amargura por que sou menos? Por ter pele escura? A terra-avó ainda soa na voz de um velho africano, lembrando histórias do Congo que segue vivo além mar. Tambores, tantos tambores, insistem em retumbar. Fui morrendo nesta terra sem viver. Trago o peso e os grilhões do preconceito. Escravidão ardendo no meu peito e o coração finando seu querer. Mas veio das lonjuras do meu ser uma paixão que me tomou de assalto e junto aos meus, aqui no Morro Alto, depois de morta, pude renascer. O vento ruge aqui perto. Tão forte quanto o meu peito ruge ao clamar liberdade. O futuro é um céu aberto para que as asas do respeito possam bater de verdade. Sou gente deste quilombo. Sou um dos que ainda vivem das sobras da escravidão. As marcas das chibatas sangram na pele negra do meu coração. Mesmo depois de meu filho, mesmo depois de meu neto, virá um tempo em que meu povo não precise compaixão, seguido de fronte erguida, sem culpes da sociedade, andando com as próprias pernas, criando com as próprias mãos. Será que a dor do quilombo, de tantos talhos e tombos, encontrará redenção? Será que a sina do negro encontrará algum sossego num tempo sem privação? Eu sonho através das eras, para mais de um século já. Peles negras, almas negras no ventre deste quilombo, lavrando sua própria terra, curando sua própria paz. Um futuro de igualdade, muito mais que liberdade. Futuro de identidade. Este futuro virá? Fazia tempo que eu não pegava a letra. E hoje, neste poema, eu me encontro ainda mais, porque mesmo depois de meu filho tinha 5 anos quando eu defendi este poema, e ele viu todos os ensaios, ele lembra tudo. Mãe, eu lembro todos os ensaios até hoje. E mesmo depois de meu neto, hoje eu tenho meu neto, Andrés Nicolás, que está com 20 dias. Ai, que lindo! E o Quilombo do Morro Alto é isso, né? A gente sempre lutar por um futuro de igualdade, né? Muito mais que liberdade. É igualdade que a gente busca, as pessoas enxergarem as outras como iguais. Às vezes a gente enxerga com muito respeito as pessoas, e isso é lindo, mas a gente também tem que enxergar a igualdade. As pessoas serem iguais a mim. Não podemos mais haver diferença, né, na equidade de gênero, não podemos ter diferença na identidade, nessa igualdade de raça e de gênero, a desigualdade, né, no próprio salário da mulher. A gente não consegue entender porque as mulheres ganham menos que os homens.
né? Quantos negros qualificadíssimos, né, que lutam aí atrás da sua luta educacional e cultural, e a gente poderia ver em grandes espaços e ainda não estão. E aí diz um amigo meu, diz lá pelas tantas, mas olha aí, o maior símbolo é o Pelé no futebol. E houve racismo com o Pelé, se o Pelé é um no universo de 1.000 e 2.000, quantos Pelés tem nas periferias que não conseguem chegar nem no centro de Porto Alegre, no Grêmio, nem no Inter, quem dirá em São Paulo, para conseguir esse protagonismo. Quantas Lilianas desistiram, talvez, no meio do caminho, lá na periferia onde eu me criei, no bairro Rubem Berta. Além da Liliana Negra, tinha mais 10 negros ali na comunidade que não seguiram em frente porque não tinham condições financeiras de comprar as suas indumentárias, porque não tinham condições financeiras de chegar até a porta de um rodeio para poder ir viajar, para pagar a sua passagem. E as pessoas vão desistindo no meio do caminho. E eu não desisti, eu segui firme, porque achei no movimento tradicionalista gaúcho a minha profissão, achei no movimento tradicionalista gaúcho a minha base fundamental na educação e na cultura, mas muito mais pela vontade, força e garra, resiliência e persistência dos meus pais. Muitos não têm a base familiar, talvez, que eu tive. E talvez encontrariam, e muitos encontram dentro de um centro de tradições gaúcho, famílias que os acolhem. É este acolhimento da igualdade, de carinho e de amor, também para estender a mão como igualdade àquele próximo que precisa. Tu é maravilhosa, meu Deus, tu é um show, mas não serve para estar no palco maior. Então a gente tem que, às vezes, se aperceber, né, e notar que estamos num processo evolutivo, Laura. Devagar, pequenos passos, mas é um processo evolutivo. E eu fico muito feliz por tudo isso, pela comissão dos festejos, Farroupilhas, né, do Estado do Rio Grande do Sul, liderada pelo presidente César Oliveira, através da Secretaria de Cultura e mais o segmento da sociedade civil, e por ser uma tradicionalista, né, com uma trajetória dentro deste movimento, e seguir fazendo o que a gente fez a vida toda, tradicionalismo, cultura, verso, e amizades, né, porque a gente não pode passar nessa vida terrena e essa Covid aí mostrando, perdi a minha mãe o ano passado em agosto para a Covid, né? Foi um baque muito grande na minha vida, porque foi uma mulher guerreira, criou 5 filhos e que nunca deixou de existir. A mãe, só para resumir, o pai não tinha carro e o sonho do pai era que eu declamasse de manhã cedo na Rádio Gaúcha no programa do Nico Mimoso, meu padrinho de casamento, no Galpão do Nativismo. Eu era uma criança, adolescente, ali entrando nos seus 12, 13 anos. O pai, a gente saía de ônibus da Zona Norte de Porto Alegre, descia na Avenida Assis Brasil, pegava o outro ônibus, o T1, para descer na Ipiranga, para chegar lá na Rádio Gaúcha. Eu ia pilchadinha, né? Eu nem imaginava que a rádio não transmitia ao vivo. Eu ia pilchadinha, declamava 5 minutos, eu era muito curiosa, e o resto eu sentava e ficava ouvindo o Antônio Augusto, né? Que é a minha fonte de inspiração na oratória, minha fonte de inspiração como historiador, como ser humano, como tradicionalista que foi. Então, é um processo onde a família é muito importante, a família é 50%, mas aqueles que não têm essa base familiar, a sociedade pode sim e deve dar essa base, estender a mão. E o Centro de Tradições Gaúcho, o movimento, ele tem este papel forte. Conheço diversas pessoas que poderiam ter ido para outros caminhos obscuros e o movimento salvou, com a graça de Deus. E este papel, que há muito além de vaidades políticas ou qualquer coisa que seja, o movimento tem um papel social, papel cultural. A sociedade tem que ser o todo. Saber ouvir, mesmo que não concorde, mas trazer a sociedade, a comunidade para ouvir. As pessoas têm vontade de colocar as suas ideias, os seus projetos, as suas inquietações e até discordâncias, né, dentro do movimento. E a juventude tem que ser ouvida, porque ela é o futuro da sociedade. É isso. Deixar eu fico falando sem parar, eu adoro. Liliana, que prazer ouvir tua trajetória, que prazer ouvir tuas ideias e especialmente
É um privilégio para nós termos uma pessoa com tanta fibra, tanta coragem e com uma história tão linda, que levanta bandeiras importantes e que realmente faz esse trabalho para que essa sociedade também se sinta representada e identificada por ti, pelo nosso movimento e por toda a nossa história enquanto Estado, enquanto cultura. Eu fico muito feliz, agradeço em nome do Jornal Estafeta pela oportunidade de conversar contigo e de contar essa história, essa trajetória, esse momento tão bacana da tua vida. Muito obrigada de coração. Desejo sucesso nos trabalhos e na tua carreira, que com certeza vai continuar sendo muito ouvida por todos nós da mídia e por toda a comunidade gaúcha. Muito obrigada. Muito obrigada, um abraço a todos que nos acompanham, gente. Conte com a Liliana Cardoso, essa negra do Rio Grande, do verso gaúcho. Um abraço e que botada! A você que nos acompanha através das redes sociais do Jornal Estafeta, muito obrigada por assistir. Até a próxima!